Meu amigo, antes de voltar de Nova York, eu fui convidado, porque eu estava no topo da minha carreira. Hollywood estava entrando em contato com a minha agência, que era Ford New York, de Nova York. E eles estavam querendo que eu começasse a trabalhar com eles. Um convite que eu recebi 3 dias antes de voltar para o Brasil foi de um seriado que acabou ficando muito famoso. Não sei se vocês vão conhecer, chamado Lost. Conhece? O seriado ficou muito famoso. Estava entre eu, a primeira opção, a segunda opção era o Bruno Santos, que era um outro top model na época, e a terceira opção era um ator daqui do Brasil que estava começando a crescer. Só que eles não queriam, nem o ator e nem o Bruno Santos queriam que eu fizesse, desde o comecinho. Mas eu já não queria mais. E eu voltei para o Brasil. E o Bruno Santos não aceitou, porque estava morando numa ilha perto dos Estados Unidos ali. E finalmente pegaram esse ator, que vocês conhecem. Só que pegaram ele e colocaram no meio do seriado. E logo já tiraram ele, porque não queria realmente o ator. Por que, Luca? Você está louco? Como que você não aceita um negócio desse? Meu amigo, quando você não tem mais paz, não adianta. E quando eu voltava para o Brasil, eu recebia convites, eu e minha esposa, para fazer também novela. Convites que outros colegas receberam. E eles falaram sim, e a gente falou não. Pessoas que talvez vocês conheçam. É o Cauã Raymond, a Aline Moraes, o Vitor Pecoraro, que agora está fazendo a novela dos 10 Mandamentos da Record. São colegas. E coitados, vamos orar por eles, ok? Porque são pessoas que podem ser alcançadas ainda, ok? Só que eles aceitaram e eu e minha esposa não aceitou. Por que, Luca? Você está louco? Meu amigo, eu queria saber a verdade. E quem é que estava me enganando? É isso que eu queria saber. E eu voltei para o Brasil, procurando uma resposta. O que eu estou sentindo e por quê? E quando eu voltava para o Brasil, eu ficava na casa dos meus pais. No interior de São Paulo, uma cidade chamada Campinas. Quem conhece? Levanta a mão. Campinas. Ok. Ficava lá, na casa dos meus pais. E eu aproveitava quando não tinha ninguém em casa. Eu fechei a porta e ficava pensando, o que está faltando para mim? E eu percebi que a única coisa que faltava para mim naquele momento era algo tão pequenininho, tão insignificante, que para mim naquela época era insignificante, chamado Deus. Eu pensei, será que é isso? Não é possível. Mas eu estava tão desesperado pela verdade, que eu falei, quer saber? Deus, se é você que está fazendo essa diferença na minha vida agora, e se você existe de verdade, eu preciso de uma prova. Aparece para mim. Senão, eu não vou acreditar. Você viu que eu deixei muita coisa lá para trás. Eu preciso ter certeza. Eu não quero mais ser enganado. Eu não quero mais ficar na mão de pastor, padre, pai de santo. Eu quero ter certeza que você existe. Sem mentira, sem manipulação. A verdade aparece para mim. E nada. E dia após dia eu fazia essa mesma oração. Até que finalmente eu pensei, se Deus existe, e eu estou fazendo tudo certinho, por que Ele não aparece para mim? E eliminando as possibilidades, eu pensei, quer saber? Eu acho que Deus não aparece para as pessoas em casa. Eu acho que Deus só aparece para as pessoas na igreja. E foi o que eu fiz, eu fui na igreja. Eu estava desesperado, eu queria saber a verdade. Chega de mentira. A primeira igreja que eu entrei foi a igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu entrei, sentei no último banco. E ali eu falei, Deus, se você existe, se essa aqui é a tua igreja, de verdade, aparece para mim. Se você não aparecer, eu não vou acreditar. Você me conhece? Aparece para mim. Eu preciso sentir alguma coisa, um arrepio, um sussurro, um vulto, senão eu não vou acreditar. Você me conhece? Aparece para mim. E nada. Saía pior do que tinha entrado na igreja. Sem esperança e me sentindo enganado ainda. E aí durante aquela semana eu fiquei pensando, por que será que Deus não apareceu para mim? Porque eu fiz tudo certinho, eu estava lá na igreja, naquele momento, por que não apareceu para mim?
E eliminando as possibilidades, eu pensei, quer saber? Eu acho que Deus não aparece para a turma do fundão. Nada contra. É que eu era da turma do fundão na escola. E era terrível. Ok? Crianças, não façam isso, hein? Isso é terrível. Jesus não gosta disso. Mas eu pensei, deve ser isso? Deve ser isso. Semana seguinte, eu voltei à igreja adventista do 7º dia e sentei no primeiro banco, na cara do pastor. Aí eu falei, é agora. Deus, se você existe de verdade, essa é a hora. Eu estou aqui, ó, na cara do homem. Essa é a hora. Aparece para mim. E nada acontecia. Eu saía pior do que tinha entrado. Aí comecei a fazer, eu comecei a passar por várias denominações cristãs. Várias. Semana após semana eu estava em uma diferente, uma igreja diferente. Católica, pentecostal, todas elas. Eu fui passando, e em cada uma delas eu entrava e falava, Deus, essa aqui é a tua igreja, aparece para mim. Eu preciso ter certeza, aparece para mim. E nada. Uma após a outra, nada. Até que finalmente, meu amigo, eu desisti. Eu falei, quer saber? Essa coisa de Deus é uma enganação. Deus não existe. Não existe. O povo está sendo enganado por esse pastor louco bandido. Eu falava. E eu não gostava de pastor. Eu tenho que ser sincero para vocês. E ainda sou meio velho com eles, tenho que ser sincero. Mas eu não queria mais saber disso. Eu falei, quer saber? Eu acho que eu estou com depressão. Eu vou tomar um remedinho e vou voltar para Nova York. Não é isso que a gente faz? É exatamente isso que a gente faz. Eu estou com depressão. Eu vou tomar um remedinho e eu vou embora, de volta para Nova York. E foi o que eu fiz. Eu comprei a minha passagem de volta para Nova York. Iria voltar daqui 2 semanas. Só que, meu amigo, eu já estava tão acostumado a ir à igreja todo final de semana, que eu falei, quer saber? Eu vou de novo na igreja. Não estou nem aí para a religião, para Deus, para Jesus. Eu estou acostumado a conhecer algumas pessoas legais, eu vou voltar na igreja. Você conhece gente assim ou não? Você conhece gente que está hoje aqui nessa igreja por costume? Não sabe nem o que está fazendo aqui. Só sabe que de forma sobrenatural, o terno desse cidadão saiu do armário flutuando, vestiu o rapaz dormindo e trouxe ele para a igreja. E ele só percebeu quando ele sentou, ele falou, o que eu estou fazendo aqui? Não é assim? E o vestido para as mulheres, né? Não sabe o que está fazendo na igreja, está perdido. Perdido. Eu fui novamente assim para a igreja. Por costume. E parece que para fechar o ciclo, eu voltei à igreja adventista do 7º dia. Só que dessa vez eu não sentei nem no último banco e nem no primeiro. Eu sentei no meio. E ali eu fiquei ouvindo aquele pastor falar. E olha, quanto mais aquele pastor falava, quanto mais ele falava, mais raiva eu sentia dele. Mas eu sentia tanta raiva daquele pastor, tanta raiva, que a minha esposa me conhece. Ó. Eu levantei do banco e fui pegar ele no púlpito. E olha, lembra dos vícios? Eu tinha um vício muito feio. Eu gostava de brigar com pessoas na rua. Eu era uma pessoa que não tinha muita paciência. Eu não sei se tem pessoas assim aqui também. Pessoas que acordam pela manhã, principalmente os homens, né? Acordam pela manhã, entram no carro, colocam o capacete e parece que está dentro do tanque de guerra. Você conhece gente assim ou não? Anda pelas ruas, parece que está dentro de um tanque. Já ouviu ou não? Esse é o teu marido, teu namorado? Meu amigo, não é fácil vencer esse vício. Não é fácil. Eu viajava o mundo brigando com pessoas. Olha que terrível. E olha, eu quero que vocês orem pelo meu pai. Porque ele, durante a minha infância, ele ensinou muita coisa que não prestava para mim. Infelizmente, o meu pai não é da igreja. E ele me ensinou muita coisa que não prestava. 2 delas são essas, ó. A primeira, nunca levar desaforo para onde? Para casa. E eu colocava isso assim, ó,
com felicidade na minha vida. Quando aquele pastor falava daquele jeito, eu falei, o quê? Não. A segunda coisa que ele me ensinou, que é terrível, coitado, é que nessa casa não se entra segundo lugar. Nessa casa só se entra primeiro. O segundo nessa casa não presta. Você sempre será o melhor. Sempre será o mais rico, o mais bem-sucedido, em qual carreira que você quiser. Eu estava sendo construído para ser o melhor. E eu ia ser. Só que no meio do caminho, meu amigo, Deus tocou na minha vida. E aquele homem, aquele pastor, não era isso que ele falava, viu? Não era isso que ele falava. Era como eu entendia, era isso aqui, ó. Que era pecado ser rico, era pecado usar joia, que era pecado isso, que era pecado aquilo. E quando esse homem, veja, não era isso que ele falava, viu? Era como eu compreendia. Quando ele falou que era pecado ser rico, eu levantei e fui pegar ele no púlpito. Eu falei, o quê? E quando eu levantei para pegar ele no púlpito, a minha esposa, uma mulher de Deus, um anjo na minha vida, me pega pelo braço e fala, onde você vai? Onde você vai? Senta aqui. Nenê, mas olha o que ele está falando, Nenê. Ele não pode falar isso. Ele está ensinando o povo a ser pobre. O povo não pode ser pobre, o povo tem que ser rico. Só porque esse pé rapado quer ser pobre, todo mundo tem que ser? Não, está errado. Senta aqui. Senta aqui. Aí a gente senta, né? Senta. Mas você fica um cara emburrada. Não gostei. E aí eu estou lá me controlando e minha esposa segurando o meu braço, porque ela já tinha visto várias. Ela sabia o que ia acontecer. Eu ia rolar com ele numa briga, eu não estava nem aí. Não ia ser a primeira vez, mas não ia ser a última. Ia ser divertido até. Terrível. E eu sentado lá, emburrado, aquele pastor falando. Mas eu falei, quer saber? Eu conheço o sistema dessa igreja. Eu sei que esse homem vai ter que parar de falar e vai ter que andar aqui no meio da igreja para ir lá na porta. Na hora que ele passar aqui, eu vou levantar, eu vou pegar ele. Olha que terrível. Que terrível homem que eu era. E a minha esposa foi relaxando assim o braço, sabe, a mão, aí foi soltando o meu paletó, foi soltando assim, eu cruzei os braços e falei, pronto, e agora? Está feito. Esse cidadão hoje vai ser pego. E não deu outra. Acabou-se o culto, ele passou aqui no meio da igreja, e na hora que ele passou por mim ali, eu levantei, pulei para cima dele e falei, eu não falei para você quem que é o pastor, né? Eu não sei se vocês vão conhecer aqui. Quem conhece o pastor Ivan Canhadas? Levanta a mão, deixa eu ver. Olha que legal, vocês conhecem? Levanta bem alto. Tem gente em cima, conhece ou não? Não, né? Olha, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Não desperdicem a sua tarde. Chega na tua casa, coloca lá no YouTube, pastor Ivan Canhadas. Vai ouvir esse homem falar. Eu vou te explicar uma coisa. Eu viajo o mundo dando palestras, o mundo. E eu conheço literalmente centenas de pastores. Mas olha, como esse homem, sinceramente, eu não conheço. Esse homem é um homem de Deus de tal forma que eu fico pensando assim, ele só não está sendo arrebatado. Você conhece esse tipo de homem? Ele só não foi arrebatado ainda porque está se segurando porque tem uma obra para fazer ainda, sabe? Porque era para estar no céu já. Esse homem é um homem de Deus. Esse homem, olha, nos casou, nos batizou, é um homem especial. Mas naquela manhã eu ia pegar ele. Estava pronto. E quando ele chegou ali na minha frente, eu pulei para cima dele e falei, é Ivan, né? Ivan, eu uso 2 brincos aqui. E eu usava 2 brincos aqui na época. Tem um furinho até hoje, ó, que não sai. Mais de 10 anos, não sai o furinho do brinco. Eu olhei para a cara dele, os 2 brincos aqui, ó. Por causa disso eu não vou para o céu? Ah, meu amigo, eu estava esperando um azinho torto daquele pastor. Só para ser divertido. Eu ia pular para cima dele. Mas só para ser divertido, eu queria que ele resmungasse alguma coisa. Sabe assim? E eu esperando. Por causa disso eu não vou para o céu? Você imagina a igreja. O pessoal do púlpito atrás do pastor. O pastor olha finalmente para mim e me arrebenta. Ele olha para mim e fala assim, não é assim, meu filho. E ele começa a falar, e veja, eu não lembro
de nenhuma palavra que esse homem falou para mim aquela manhã. Não lembro. Eu só sei que não tem como explicar para você de uma outra forma. Era exatamente aquilo que saía de dentro daquele pastor, era exatamente aquilo que eu estava procurando há muitos anos. Eu não estava prestando atenção no que estava, mas eu sabia que era aquilo. Não tem como explicar para você, meu amigo, não tem como. Eu fiquei tão atordoado com aquele homem falando que eu virei as costas e fui embora para minha casa com ele falando ainda, fui embora. E aí cheguei na minha casa e eu não consegui voltar para Nova York. Eu não consegui. Porque ele não saía da minha cabeça. Até que finalmente eu consegui o telefone dele, eu liguei para ele e disse, viu, pastor, eu preciso falar contigo. Será que eu posso ir aí na tua casa? E ele falou, olha, Luca, pode vir. E ele morava em Artur Nogueira, meia hora de carro, e eu estava em Campinas. Eu peguei a minha esposa, coloco no carro e fomos até lá. Eu chego na casa dele, pego ele pelo braço, coloco na frente da cadeira e falo assim, ó, Ivan, eu vou te fazer uma pergunta e você não pode mentir para mim. Eu preciso saber a verdade, eu preciso saber exatamente como é o seu dia. Eu precisava saber qual era a diferença entre eu e aquele homem. Eu preciso saber assim detalhes tão minuciosos, que eu preciso saber assim, a cor do pijama que você coloca para dormir, qual é o pé que você coloca para fora da cama, o que você come pela manhã, onde você vai trabalhar, detalhes. Esse homem olhou para mim, eu não estou entendendo nada, mas eu vou falar. E ele falou, e terminando, tirando as suas variações normais, eu percebi que a única diferença entre eu e aquele homem era que ele acordava pela manhã, antes de tomar o seu café da manhã, o seu de jejum, ele ia lá, lavava o rosto, tomava um copo d'água para realmente acordar, voltava para sua cama, ajoelhava, abria o coração a Deus, falava com Deus e estudava, não lia, estudava um capítulo da Bíblia e aí sim seguia para o seu dia. E eu pensei comigo mesmo, esse cara está mentindo para mim, ele está mentindo para mim, porque eu às vezes oro, eu às vezes leio a Bíblia e nada muda na minha vida, nada. Agora vem esse pastor mentiroso falar para mim que é isso, ele está mentindo para mim. Eu falei, é só isso, pastor? É só isso. Apertei a mão dele, entrei no carro com a minha esposa e fui destruindo ele no carro, de volta para casa. Falei, nenê, tá aí mais um pastor mentiroso, ó. Não se deve confiar nesses homens. Terrível, mentiroso, não ia colocar em prática. Cheguei em casa e olha, eu dormi naquela noite, uma bela hora da madrugada, eu ouço um barulho tão alto, que não dava mais para dormir, não dava. Eu peguei o relógio 5h11 da manhã, 5h11 da manhã, que é esse cara fazendo esse barulho lá fora? Eu fui até a janela, porque veja, o barulho era mais ou menos assim, ó. Parecia um piro atômico, sabe assim? Falei, o que é isso? E eu fui até a janela, eu abri a janela, e quando eu abro a janela, eu olho lá para fora e não acredito no que vejo. Porque para mim eu pensava assim, deve ser um bêbado lá fora gritando. 5h11 da manhã, eu morava perto de uma balada, dentro de um shopping em Campinas, e às vezes subiam uns jovens bêbados gritando, mas nunca criativo desse jeito, nunca. Pirou atômico, ambulante? Não. Então eu fui lá, eu abro a janela, e quando eu olho lá para fora, eu não acredito no que vejo. O meu quarto era no segundo andar da casa, na frente do meu quarto tinha um jardim, nesse jardim uma árvore, nessa árvore um galho, e quando eu olho para aquela árvore, eu não acredito. Sabe o que estava fazendo aquele barulho? Um bem-TV. Mas bem-TV não faz. Faz? Não faz. Bem-TV faz o quê?
Bem TV, não é? E eu olho para aquele bicho, ele... E detalhe, abre a janela, ele faz assim, ó. E batendo a asa. E um bicho, sabe, bem tratado, grande, peitão amarelo, bonito. E tá ali, ó. E apontava para mim assim, ó. E eu, meu amigo, tô ali, ó, não querendo acordar. Eu coloco os 2 braços para fora e tento espantar ele. Mas ele estava como daqui na porta. Quanto mais eu balançava, parecia que eu era o maestro dele. Mais ele gritava. Ele... Assim, ó. E eu falava, o quê? Eu vou descer, eu vou pegar esse bicho. E aí eu via, desci e fui. Aí eu desci, abri a porta do jardim, pisei na grama molhada, fui até aquela árvore que não era tão grossa. E embaixo daquela árvore, mesmo embaixo dela, aquele bicho não voava, ele ficava para mim, olhando para mim assim, ó, me provocando. E eu ficava com uma raiva dele. E eu tinha que finalmente balançar aquela árvore para ele ir embora. E aí você volta para a cama. Como é que você dorme, meu amigo? Depois de você ter estressado com o bicho, pisado na grama molhada, feito exercício na árvore, você coloca a cabeça no travesseiro depois disso e fica enrolando, não fica? Fica enrolando. 5h11, 5h30, 6 horas. E eu não tinha horário. Não tinha horário para entrar no trabalho. Não tinha que bater cartão. Eu acordava 10h30, 11 horas, todos os dias, não estava nem aí. 5h11 da manhã, aquele bicho acabou com o meu dia. Você já acordou um horário que você normalmente acorda depois? Acordou um horário mais cedo? Já aconteceu isso com vocês ou não? Como é que é o teu dia? É um dia legal? Não é, né? É uma coisa terrível. É terrível, né? Parece que o seu dia não rende, né? Mas aí a noite seguinte chega e você fala, pronto, eu vou dormir. E vou dormir por hoje e por ontem. Agora eu vou à forra. Vou dormir pelos 2 dias agora. E você deita para dormir. Uma bela hora da madrugada, adivinha quem aparece? O Bem TV. E adivinha que horas? Às 5h11 da manhã. Eu não acreditava. Eu peguei o relógio e falei, o que é isso? Olha isso aqui, nenê. Olha isso aqui. Eu não estou acreditando. Esse bicho deve ter relógio de pulso. Não é possível. Não era 5h12 e nem 5h10. Era 5h11. Não sei porquê. Só no céu. Só no céu eu vou saber. E eu ia na janela, abria a janela e... Eu falava, o quê? E aí ficava assim. Eu não aguentava. Eu tinha que ir lá mais uma vez lá embaixo, balançar a árvore, ele ia embora e eu voltava para a cama. E como é que você dorme? Você não dorme. Você continua enrolando, que nem o dia anterior, não é? E mais uma vez, o seu dia é horrível. Para resumir essa história, isso continuou acontecendo mais ou menos durante 2 semanas. Todos os dias esse passarinho ia lá, todos os dias ele ia lá e gritava, às 5h11 da manhã. E eu não tinha mais vida. Não tinha. Porque você não tem mais controle sobre o ambiente. Ok? Você procura até pedra para atacar no bicho, porque você não quer mais aquilo na tua vida. Porque você fica pensando assim, eu nunca mais vou poder acordar, por exemplo, 5h12, 5h15, nunca mais. Vai ser sempre esse horário. Acabou a minha vida. A minha vida acabou, não tem como. É tão desesperador que você se coloca assim, numa imagem, dentro de um caixão, e o passarinho gritando em cima do caixão. É assim que você se vê. Acabou o teu futuro. Aí, eu finalmente, um dia eu fui fazer um trabalho em São Paulo, e eu ficava assim, 12º andar de um flat, não tinha sacada. Não tinha sacada, ok? E eu ficava pensando, será que esse bicho vai aparecer aqui? Porque se ele aparecer aqui, ele não tem onde pousar. Não tem onde pousar.
E eu fiquei pensando assim, se ele aparecer aqui, acho que eu pulo aqui de cima. Porque acabou, você imagina o bicho te perseguindo. Ele vai ter que aparecer igual o beija-flor, ele vai ter que ficar voando na frente da janela e gritando. E eu falei assim, quer saber? Se ele aparecer igual o beija-flor, eu vou deixar ele gritando até as da cãibra. Hoje acaba com isso. Você imagina o bicho te perseguindo ainda, que terrível. Mas olha, ele não apareceu, graças a Deus. Mas ele ficava comigo na minha cabeça. E aí, eu voltei para casa esse dia e cheguei para meu pai e falei, pai, no canto da casa, quando eu não durmo nessa casa aqui, aquele bicho vem, aquele passarinho vem. O meu pai parou e falou, ô Luca, o passarinho é 5h11, né? Isso. Não é que não vem? Eu falei, pai, você tem certeza, pai? Certeza? Eu tenho certeza, porque quando ele vem eu acordo também. E realmente ele acordava. Quando eu balançava a árvore e voltava, estava o meu pai e a minha mãe gritando, rindo na janela desse cara do lado da mesa. Ria, kkkk, assim. E eu ficava com uma raiva. E aí eu não acreditei. Eu fui até a minha mãe do outro lado da casa. Mãe, quando aquele passarinho vem, quando eu não durmo aqui nessa casa, aquele passarinho vem. A minha mãe parou, falou, Luca, não é que ele não vem? Falei, mãe, você tem certeza, mãe? Certeza, pensa direitinho. Não vem não, Luca. Que coisa, né? Eu não acreditei. Falei, não, pronto, esse bicho não vai voltar mais. Dormi feliz naquela noite. Adivinha quem aparece? O passarinho. Adivinha que horas? Às 5h11 da manhã. Eu não acreditava. Eu não aguentava mais, eu não tinha mais vida. Eu ia lá, abria a janela, ele bicho. Não aguentava mais. A minha vida tinha acabado. Aí eu tinha que ir lá, balançar mais uma vez a árvore. Só que dessa vez eu nem olhei mais para ele. Dessa vez ele foi embora. E aí eu voltei para minha cama. E eu falei assim, quer saber? Eu não tenho mais vida. Acabou, eu desisti. Depois que o pastor Ivan falou que eu tenho que fazer, eu não estou fazendo, esse bicho começa a aparecer aqui. Não é possível. Não é possível. Eu vou ajoelhar aqui, alguma coisa vai acontecer. E aí foi o que eu fiz. Eu fiz diferente aquela manhã, sabe? Eu ajoelhei e falei assim, Deus, se é você que está mandando esse passarinho aqui, por favor pede para ele parar. Eu não aguento mais, eu não tenho mais vida. Ou se não, aparece para mim. Eu não sei se você já fez aquela oração que você tem certeza que você vai ver alguma coisa sobrenatural. Quem já fez essa oração, levanta a mão, deixa eu ver. Olha lá, ó. Levanta mais a mão, deixa eu ver os curiosos. O povo é curioso, não é só eu, tá vendo? O povo é curioso, é normal. Só que daí você pede para ver e abre o olho assim, ó, aparece para mim. O coração já está na garganta já, 1000 por minuto. E dá uma olhada em todo o quarto, porque você tem certeza que você vai ver, você está pronto. Você vai ver e vai morrer. E nada, não vi nada. Aí eu pensei, quer saber? Deve ter um anjo embaixo da cama, eu vou lá ver. E foi o que eu fiz. E a minha cama tinha uma sainha. Então eu fui lá, peguei a sainha, fui levantando e o coração voltou a bater forte. Nada. Não vi nada. O dia se passou, a noite seguinte chega, nós dormimos. Adivinha quem aparece? O passarinho não apareceu. Mas adivinha que horas que eu acordei? Às 5h11 da manhã eu fiz assim, ó. Pum. E meu amigo, não é que você fica esperando o bicho? Você fica esperando o bicho. Você pega o relógio 5h11 e fala, o que aconteceu? Será que o relógio de pulso dele quebrou? Será que ele pegou trânsito? Ele deve estar lá fora e deve estar quieto. Eu vou lá ver. Aí eu fui, levantei, abri a janela
Olhei lá para fora e nada. Esse passarinho nunca mais apareceu em casa. Nunca mais. E eu, meu amigo, nunca mais voltei para Nova York. Nunca mais. Você sabe por quê? Porque eu tinha encontrado aquilo que eu tanto estava procurando. Eu tinha encontrado, meu amigo, a felicidade. E eu sei que existem pessoas aqui que já falaram: eu não sou feliz, eu não sei como ser feliz. Eu vou explicar para você levar para o resto da sua vida, porque eu era uma dessas pessoas. Felicidade não é sentimento, nunca foi e nunca será. Felicidade é uma pessoa, e o nome dela é Jesus. E meu amigo, quando Ele olha para você e fala para você sinceramente, com a voz mansa, tranquila, e fala: meu filho, vem, segue-me. Eu vou mostrar para você um mundo que você nunca viu, e o poder ilimitado que existe nele. Eu irei transformar a sua vida de uma vez por todas. De uma vez por todas. Eu vou revolucionar a sua vida. Meu amigo, aceite esse convite. E você pensa: o que eu tenho a ver com tudo isso que você falou, Luca? O que eu tenho a ver? Você tem tudo a ver, tudo. Jesus está aqui hoje, querendo te usar e participar da sua vida. E você semanalmente foge da presença de Deus, e acha que o fato de vir à igreja todo sábado irá te salvar. Eu estou aqui de uma forma muito clara e carinhosa te falando: você não será salvo, a menos que você mude a sua vida, aceite o convite e permita que Deus te transforme de verdade. Não venha nessa igreja, porque isso aqui é só uma consequência dessa comunhão diária. E para acabar, eu quero ler um texto, e eu quero que você preste muita atenção nesse texto. Esse texto está em Patriarcas e Profetas, página 165. Preste atenção no que ele está desesperadamente a falar para você hoje. Desesperadamente. Ele, o Senhor Deus, clama aos errantes: tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós. Mas se aquele que vagueia recusa persistentemente atender a voz que o chama com amor compassivo e terno, será finalmente deixado em trevas. O coração que durante muito tempo desdenhou a misericórdia de Deus, torna-se endurecido no pecado, e não mais é suscetível à influência da graça de Deus. Preste atenção nisso agora. Terrível será a sorte da alma, da qual o Salvador, pleiteando por sua defesa, declarará finalmente: está entregue aos ídolos, deixa-o. Meu irmão, você está entregue aos ídolos, você está entregue aos seus vícios. Eu estou aqui hoje em Niterói porque eu realmente te amo. Eu realmente quero que você seja salvo. Só que essa escolha só você pode fazer. Só você. E quando ele diz: vem e segue-me, ele está falando com lágrima nos olhos, desesperado para que você o siga, porque Ele quer te salvar, mas o seu coração é tão endurecido, meu amigo, que você não vai conseguir ser salvo desse jeito.
Você precisa se entregar a Deus. Qual é a dificuldade? Ainda há tempo. Se você quer se entregar de verdade a Deus, entregar os seus ídolos, os seus vícios, para que Ele trabalhe, arranque da sua vida de uma vez por todas, eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse até aqui na frente. Eu quero olhar dentro dos seus olhos e eu quero orar por você, enquanto a irmã canta um louvor a Deus. Não saia dessa igreja sem você, que está afastado da presença de Deus, e eu sei que não são poucos. Venha até aqui na frente, é importante, e você sairá daqui pronto para ser transformado, meu amigo. Pronto para ser transformado. Venha.